Oi gente, tudo bem? Hoje vim mostrar para vocês aí no vídeo, né, como foi o preenchimento do nosso formulário, né, com o pedido lá de visto de longa duração, né, de residência em Portugal. No meu caso é o preenchimento referente ao visto D7, então vou mostrar para vocês mais ou menos aí como que é o preenchimento do formulário, tá? E caso vocês tenham dúvidas aí, vocês conseguem acompanhar aí e ver como é até que simples o preenchimento, né? Lembrando que a gente teve todo um suporte ali de advogados no preenchimento desse formulário, então teve alguns erros que a gente cometeu ali, depois a gente corrigiu, então a gente fez o preenchimento desse formulário da maneira mais correta possível. Então vamos falar aqui do primeiro campo, né? Basicamente apelido. Bem, quando você pega o passaporte seu, ele tem lá o primeiro nome e o último nome. Então, basicamente, o apelido seria esse último nome que está no passaporte. Então, no meu caso, é Santos Prata Mingorance, tá? Aqui no campo 2 ele fala apelido quando do nascimento. No caso, eu sou casada, eu alterei meu nome, então meu nome de solteira era Santos Gomes Prata. Então, esse era meu nome de solteira, então foi colocado nesse caso aqui. Nome próprio, que é meu primeiro nome, que é um nome composto no meu caso, Stephanie Cristine. Então, o nome próprio é apenas isso. Então, se você não tem nome composto, provavelmente é só o primeiro nome mesmo, tá? Data de nascimento. Aqui a gente tem um padrão para todo o formulário, tá? A gente vai preencher da seguinte forma: ano, mês e dia. Então, aqui no caso, ano, mês e dia. Tá? Então, esse é o padrão do preenchimento desse formulário. Aqui, local de nascimento, país de nascimento, nacionalidade atual, enfim, se você tiver uma nacionalidade diferente, você coloca aqui também. O sexo, nesse caso aqui, lembrando que o documento foi preenchido totalmente digitalmente aí, usando o Acrobat Reader nesse caso, tá? Então ele já tem uma ferramenta de X aí que a gente coloca aqui nos campos, então que ajudou bastante também nesse preenchimento. Então lembrando que o formulário não pode ser preenchido à mão, só a assinatura final. Aqui no campo 9, né, o estado civil, então a gente preenche aí. No caso de menores aqui, é preenchido esses campos, no caso não preenchi. Aqui o 11, campo 11, número de identificação nacional, se for o caso. No caso aqui eu coloquei o CPF, aqui eu estou escondendo alguns dados sensíveis, né, mas basicamente é meu CPF sem ponto e sem traço, apenas o número mesmo. O tipo de documento da viagem, no caso o passaporte. Aqui o número do documento de viagem, que é o número do passaporte, geralmente ele tem lá 2 siglas e acho que 6 números, se não me engano. Então, vocês vão colocar aqui a data de emissão respeitando aquele padrão de ano, mês e dia, tá? Então, vocês vão colocar aqui. Esse emitido por também fica lá no passaporte, tá? Se for de São Paulo, geralmente é esse. Se for outro estado, vocês verifiquem no passaporte de vocês. Aqui no campo 17, o endereço do domicílio e endereço eletrônico, que é o e-mail. Aqui também você pode colocar o endereço completo, com CEP, cidade, estado e o e-mail. No caso, você pode colocar aqui ponto, vírgula, não tem problema, tá? Nesse caso aqui também não. O número de telefone aqui, no caso também sem ponto e sem traço, mais 55, DDD e o seu número de telefone. No meu caso era meu celular aqui, tá? Uma coisa só que esqueci de comentar, sobre o meu nome, por exemplo, meu nome ele tem acento. Então, nesse caso aqui, você não considera no nome o acento. Se seu nome tiver acento, você não considera, tá? Então, também é importante prestar atenção nesse detalhe. Residência no país de diferente nacionalidade, não. A minha atividade profissional atual, eu sou analista de sistemas. Aqui o endereço do empregador no campo 20, então também endereço completo, com CEP, com estado, enfim. Pode colocar os traços e vírgulas sem problema, tá? Então aqui a gente pode colocar. Aqui o campo 21, principal objetivo da viagem. Nesse caso eu fiquei com muita dúvida, porque eu achava que eu iria por reagrupamento familiar, que é um termo que eles chamam lá quando você vai, porque, sei lá, seu marido tá indo e ele te chama para ir, algo do tipo. Mas nesse caso, como eu tenho a minha renda aqui no Brasil e eu vou continuar atuando remotamente, o meu tipo de visto foi esse, o D7, que é especificamente para rendimentos próprios. Nesse caso eu coloquei outros, a gente especifica aqui, que no meu caso foi acompanhamento familiar do requerente de visto de residência, tá? Mas no meu caso aí a gente colocou todos os comprovativos pro visto D7. Então aqui no campo 22 e 23, que a gente vai chegar por Portugal mesmo, tá? Então o estado de destino
país, no caso, né? É o Portugal, e a primeira entrada também vai ser Portugal. Os números de entradas pedidas aqui informaram para a gente colocar duas entradas aqui de residência. A duração a gente coloca aqui 1 ano e também o número de dias, tá? Então é importante a gente colocar essas informações. No campo 26 eu também fiquei com dúvida, porque no início que eu preenchi o formulário eu coloquei que eu tinha visto concedido nos últimos 3 anos, que inclusive foi o visto americano, a gente obteve ele em 2022, e as advogadas acharam melhor a gente colocar que não aqui. Então nesse caso aqui a gente colocou não, simplesmente mesmo tendo o visto americano, e não teve nenhum problema também. 27 e 28 não aplicável aqui. Essa data prevista no espaço que eles chamam, né, que seria na Europa ali, enfim, também com aquele mesmo padrão de data, que é ano, mês e dia, tá? Então tá previsto que a gente chegasse lá mais ou menos pelo nosso preenchimento de formulário no começo de outubro, tá? Então a gente preencheu dessa forma aqui. No 30 a gente não preencheu, porque a gente não tem uma data de partida, né? O 31 a gente precisava de uma referência aí de alojamento, no caso em Portugal. No caso a gente fez uma reserva num hotel com cancelamento gratuito, então é importante que também, se vocês estiverem preenchendo, faça essa reserva sem custo aí no cancelamento, porque provavelmente depois que você achar uma casa, a gente cancela, né? Nesse caso, a gente vai cancelar um pouco antes ali da viagem, né? Aqui ele pede um endereço, né, do hotel, no caso, a gente colocou o endereço do hotel, o telefone do hotel, são 2 telefones aqui, ó. Então perceba que, né, não tem pontos, não tem traço no telefone. Aqui é o nome e endereço da organização, então aqui é o nome da empresa e o endereço dela completo. Também não tem problema ter traço, ter ponto, vírgula, enfim, nesse caso. O telefone também da empresa, nesse mesmo padrão aqui. O nome e apelido da pessoa responsável da empresa, então a gente colocou o nome e apelido seria o nome completo da pessoa, tá? O endereço, né, do caso da pessoa, o telefone dela, tá? E o e-mail, o endereço eletrônico seria o e-mail. E aqui nas despesas, né, de subsistência, no meu caso de visto D7 também, vão ser cobertas por mim mesmo, então pelo próprio requerente. Os meios aqui de subsistência é o meu dinheiro, cartão de crédito e outros. No caso, contas bancárias aí, por exemplo, se você tem investimento, tem dinheiro guardado nesse caso, né, especificamente para poder viajar. Então, nesse caso aqui, foi orientado para que a gente preenchesse dessa forma, né? Aqui no campo 34, não aplicável, não aplicável. Aqui, no caso, a data, a gente colocou a data que a gente estava preenchendo o formulário. E, basicamente, é só isso. Aqui, de novo, também a gente colocou a data. Então, depois, basicamente, é você imprimir, né? Assinar nos campos 37 e aqui no final. Então, a gente assina, basicamente, como está no nosso passaporte, tá? E a gente tem a foto 3x4 que a gente cola aqui. Também foi pedido para que a gente colocasse o nome atrás da foto para enviar junto com o passaporte, tá? Porque é essa foto que vai ficar no visto lá. E toda essa parte aqui de preenchimento é reservada à administração deles lá para poder preencher. Então, basicamente, é dessa forma que preenche no caso do visto D7, tá? Até que não foi difícil preencher, porque a gente teve a orientação toda, né? Então ficou bem mais tranquilo. Então é isso, gente. Espero que vocês curtam esse conteúdo aí. Sigam nossos canais, siga lá Milhas da Mina. E vamos continuar aí trazendo mais vídeos para vocês. O próximo aí também sobre como preenche o formulário do D3, tá? Tem algumas coisas mais específicas também, mas também não é muito diferente disso.